a Europa tem várias realidades. Temos a realidade dos países do norte da Europa, em que a incidência de cancro do colo do útero é muito baixa, e a realidade dos países do leste da Europa, em que apresentam uma incidência bastante elevada. Ou seja, quando falamos em Europa, não temos uma única realidade, e isto até levanta-nos esta questão. Eu hoje em dia pertenço a uma rede europeia, a que chamamos HPV Action Network, cujo objetivo é exatamente reduzir estas inequalidades que existem a nível europeu. Ou seja, a nível europeu, nós observamos que existem diferenças enormes, quer em relação à incidência, e isto é explicável devido à organização e aos vários sistemas de saúde como são implementados. Portugal está com números intermédios, ou seja, um, claramente estamos a baixar a nível de incidência e de números em relação ao que éramos há 20 anos atrás e, apesar de tudo, começamos a notar algum efeito, quer da vacinação, quer do rastreio. Mas a realidade europeia não é uma única, tem diferentes exemplos. Eu acho que há duas situações que são importantes. Uma é do diagnóstico precoce, ou seja, hoje em dia existe realmente a tecnologia suficiente para rapidamente se detectar esta neoplasia. A outra questão são os rastreios organizados, em que também temos uma tecnologia que evoluiu bastante e que Portugal até neste momento é pioneiro, a utilização da pesquisa por rastreio molecular do DNA do HPV, em que permite a detecção de lesões ou de tumores muito mais precocemente. Essa é uma realidade. A outra questão é como a pandemia interferiu nisto. Claramente interferiu, houve alguns meses que os rastreios pararam, entretanto retomaram agora, e a retoma dos rastreios, em especial este do cancro do colo do útero, está a recomeçar a retomar os números de há um ano e meio. Qual é a questão hoje em dia, e esta é uma questão importante, não é só a disponibilidade de sistemas hospitalares ou de rastreio, é também a confiança que as populações precisam ganhar em retomar a ir à consulta, a ir fazer rastreios, ou seja, não é só uma dificuldade de acesso ou de disponibilidade dos hospitais ou clínicas ou centros de saúde, é também a confiança das populações em que podem ir com segurança realizar rastreios, diagnósticos e essa é outra questão que temos que lidar que é bastante importante. As pessoas neste momento têm um receio grande de ir a qualquer estrutura hospitalar desde que não seja em um, critério de urgência. Ou seja, na realidade, neste momento, as estruturas hospitalares e clínicas estão prontas. A questão é a confiança que as populações precisam ter para retomar a pseudonormalidade, não é? Que saberemos, acreditamos que daqui a um ano ou dois entrará numa normalidade mais estabelecida. Nós, na, na HPV Action Network, nós identificamos vários critérios que têm a ver com como implementar uma prevenção e um dos objetivos último a nível europeu, terminar com o máximo de cancros associados ao HPV daqui a 9 anos. Portanto, em 2030, hoje em dia, nós acreditamos, e isto não é opinião pessoal, é uma opinião de um grupo de especialistas, que em 2030 é possível, a nível europeu, terminar com uma percentagem significativa, estamos a falar em mais de 90%, de todos os tumores associados ao vírus HPV. Como implementar isto? Claramente, a questão do rastreio é importante, a questão da vacinação e o acesso à vacinação é essencial,
E o terceiro eixo de intervenção é a questão dos profissionais de saúde, e aqui, quando falamos em profissionais de saúde, não é um aspecto exclusivo da ginecologia, incluímos a pediatria e incluímos eh, todos os outros profissionais de saúde que têm intervenção no terreno, não só na criação do aquilo a que chamamos o alerta, o awareness ou a consciencialização desta realidade, mas também naquilo a que chamamos a não hesitação dos profissionais de saúde a implementar rastreios, a implementar a vacinação. Ou seja, nós acreditamos que isto é um assunto que diz respeito aos profissionais de saúde, independentemente da ginecologia, incluindo a pediatria e incluindo outras áreas. Mais ainda, um estudo que fizemos já 11 anos, um estudo numa grande população universitária, em que tentamos identificar quais eram as fontes de informação credíveis para os jovens. Estamos a falar numa comunidade universitária alargada e os resultados foram impressionantes, isso hoje num artigo bastante interessante. Os resultados apontam para uma credibilização, portanto, uma das fontes mais importantes que os jovens consideravam em relação ao conhecimento sobre as vacinas, em especial a vacina do HPV, ou ao conhecimento sobre o cancro, eram exatamente os profissionais de saúde, num sentido claro. Ou seja, há uma grande responsabilidade nos profissionais de saúde, como missão, terem esta missão de alertarem para a disponibilidade que existe de rastreio, de vacinação e de comportamentos, que também é importante a este nível. E as vantagens são a três níveis. Uma, se pensarmos, e isto, se pensarmos que a vacinação dos rapazes, não é? A discussão é esta, irá impedir a infecção das mulheres, ou seja, iremos ter um impacto, e há estudos que mostram isso, um impacto na redução do cancro do colo do útero, mais acentuada do que vacinarmos só as mulheres. Este é um nível de intervenção. O outro nível é o nível da intervenção a nível de outras neoplasias associadas ao HPV. E nós sabemos que, além do cancro do colo do útero, que é restrito às mulheres, existem algumas neoplasias, alguns tumores. O exemplo é o cancro na cavidade oral, barra cabeça e pescoço, que são associadas ao HPV, uma percentagem delas, e que podem atingir ambos os géneros, não é? Ou seja, aqui há uma realidade também do impacto que existe e que pode acontecer e que vai acontecer, que é a redução destas neoplasias, em que sabemos que mais ou menos 20% das neoplasias na cavidade oral ou cabeça e pescoço podem ser atribuídas ao vírus HPV. Este é um nível. O outro nível que também é importante, e às vezes é não lembrado, é a tal neutralidade da vacinação. Ou seja, como comunidade, temos que pensar na igualdade, não é? Igualdade de géneros, e aqui normalmente falamos em neutralidade na vacinação, em que os benefícios ocorrem para ambos os géneros, em diferentes percentagens, mas o efeito e o benefício irá acontecer. Ou seja, neste momento praticamente não tem dificuldades, só tem vantagens. A única dificuldade que poderia haver era o custo da vacina, mas a estratégia portuguesa tem sido bastante inteligente, é uma compra coletiva, é uma compra ou seja, até nisso o preço baixa bastante. Nós, eu acho que poderíamos já ter sido exemplares há mais tempo, em todos os níveis. Poderíamos ter sido exemplares no rastreio com a base molecular, fomos exemplares na vacinação das mulheres. Há 12 anos atrás, Portugal foi dos primeiros países do mundo a implementar esta vacinação das raparigas, não é? Ou seja, fomos exemplares. Em relação aos rapazes, apesar de tudo, ainda somos exemplares, não somos os primeiros, mas aparecemos nos mapas, e recentemente
a semana passada, numa reunião europeia que tivemos a este nível, Portugal já aparecia como um dos países que este assunto era resolvido e em que havia esta neutralidade de, hum, de vacinação. Ou seja, Portugal aparece já como um país evoluído e com recursos implementados numa causa que é esta, evitar o cancro, e uma causa que tem, apesar de tudo, uma intervenção relativamente simples, que é a vacinação. O nosso Sistema Nacional de Saúde permite esta vacinação desde que haja vacinas, ou seja, Portugal aparece sempre, provavelmente em todos os índices de vacinação, como dos países mais exemplares. É muito interessante, em todas as os índices, ou em todas as reuniões em que se discute vacinação, Portugal aparece sempre como um dos países em que a adesão à vacinação é exemplar e é um dos mecanismos em que podemos orgulhar-nos sempre que apresentamos lá fora resultados. Sobretudo a importância que teve a investigação nesta área. Ou seja, eu sou investigador em HPV desde há quase 30 anos, portanto, desde os anos 90, portanto, é muito antes do vírus HPV ser aceito como responsável de cancro do colo do útero, e é muito interessante o resultado da investigação nesta área, e a investigação permitiu demonstrar que era um vírus que originava cancro do colo do útero, demonstrar que era possível desenhar uma vacina e era possível implementar o rastreio com base molecular usando o conhecimento científico. Ou seja, em 20 e tal anos, implementamos uma realidade, hoje em dia é esta da vacinação, esta do rastreio e esta de um conhecimento científico que permite isto. Ou seja, foi possível graças à investigação. Acreditem que isto não apareceu do nada, ou seja, nós acompanhamos isto e é espetacular esta prova de conceito e de implementação de medidas baseadas na racionalidade científica e o resultado de muitos investigadores em todo o mundo, incluído em Portugal, que demonstravam que era possível esta novidade, e acreditamos que vai acontecer, que daqui a alguns anos o cancro do colo do útero vai ser uma realidade, graças à investigação.